E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN analisando a partida do nosso Verdão contra o Flamengo, galera. Jogo que aconteceu no Maracanã. Infelizmente o nosso Palmeiras perdeu no placar de 3-2, mas continua líder do campeonato com uma vitória a mais. Palmeiras que foi muito prejudicado na partida pela arbitragem. Palmeiras que agora vai ter Libertadores no meio da semana, galera. Vai enfrentar a LDU fora de casa. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Oswaldo Pascoal, Tetra, Zé. Primeiros instantes deste grande jogo, nós tivemos o lance envolvendo Jorginho e Gustavo Gomes. O Pascoal adora ouvir os áudios do VAR. Agora o papo entre Caio Max, o VAR do jogo, e o Wilton Pereira Sampaio, para você, For Esporte. Estava ligado o microfone? Não, Ficou no toque. Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Para que não consiga empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solte em velocidade. Não vai ter. Tem velocidade. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já aberta. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, Perfeito. ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem Ah, dois não braços consegue. na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Aqui. Tetra, vou direto em você. Se a gente não tivesse nas últimas 2 semanas escutado aquela barulheira por conta do choque rei, especialmente do lance envolvendo o Alan e o Tapia, era cal para o Palmeiras no comecinho desse jogo de ontem no Maracanã? Eu acho que não precisa voltar no jogo do São Paulo, não precisa relembrar e voltar no primeiro turno no jogo Palmeiras e Flamengo, que teve lances polêmicos demais. Eu quero analisar esse jogo, esse lance. Pênalti, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O Jorginho perde o tempo de bola. O Gustavo Gomes, que é muito bom, um dos melhores nesse fundamento, quando ele vai ofensivamente ali, artilheiro, o zagueiro artilheiro do Palmeiras, né? O maior artilheiro do Palmeiras, como zagueiro, no caso. Então, assim, ele toma a frente, ele está inteiro para cabecear, e essa conversa aí do braço estendido que não causou impacto, no mínimo, tirou o equilíbrio do Gustavo Gomes para se posicionar melhor para cabecear. Assim, não sei, se marca o pênalti, se marca o pênalti, se o Palmeiras ia fazer o gol, não sei, né? Como a gente fala, eu não tenho bolinha de cristal aqui. Eu só sei que para mim é lance de pênalti. É lance de pênalti e se isso ia fazer com que o Palmeiras ia vencer o jogo, aí é uma outra história. Porque o Flamengo tem um time muito competente, demonstrou isso, mesmo o Palmeiras sendo superior, o Flamengo conseguiu, né, com seus jogadores, com o talento que tem, ganhar o jogo. Agora, para mim, pênalti. O Wilton ficou com medo de ele dar o pênalti, Zé? Não acho que ficou com medo de dar o pênalti. Eu acho que ele é ruim mesmo. Tem as suas limitações. É isso. Quem não... Você acha que o contexto ali não contou nada? Não, eu acho que ele é isso. Ninguém na frente dele. Eu avisei... Não, eu estou dizendo, o que aconteceu antes do jogo, do choque rei até ontem. Olha, o jogo dele eu avisei quando foi o abate, falei aqui, falei na sexta-feira também sobre a definição. O Pascoal falou, quem que é o Wilton? Eu falei, eu lembro. E no grupo eu falei, pode se preparar, no começo do jogo, não teve nada. Primeiro lance eu falei, pode se preparar que o árbitro hoje vai fazer uma... Né? E o pior ainda é o pessoal do VAR. De novo, eu volto a falar, como essas pessoas estão em cargos que não sabem e não interpretam aquilo que é o jogo, é o que acontece. Se vocês observarem, o Gustavo já tinha saltado. Sim. Quando você salta, você não precisa empurrar. Você não precisa fazer o gesto. É só você dar um toquezinho. Você desequilibra o jogador.
É uma questão de prática, de quem já jogou. Quem está em casa aí, quem estiver em casa, tenta fazer assim, pega o teu parceiro, salta e manda alguém te dar só um encostãozinho assim. Você vai ver como você vai se desequilibrar. É natural isso. É um movimento natural do jogo, um movimento das pessoas que estão acostumadas a praticar esse tipo de jogo. Né? Isso é uma tática de quem vai marcar o jogador. Eu sei porque eu cansei de fazer isso. Né? Já contei a história aqui, contra o Juventude, Naldo, 3 metros de altura, o Vanderlei que vai marcar. Eu falei, por quê? Porque você é o mais experiente. Primeira bola, entra na frente dele. Você entra na frente dele, ele perde o tempo da bola. Segunda bola, quando ele saltar, você salta no corpo dele. Foi exatamente o que o Jorginho fez. Eu saltei no corpo. Queria chegar. Só que o Jorginho não consegue. Então o que ele fez? Ele empurra. Mas só que ele não precisa fazer o gesto forte. Preciso jogar o Gustavo lá do outro lado do campo. Não, só dou um toquezinho, tiro o equilíbrio dele e o Gustavo não consegue fazer. É falta. Mas só que se você observar os critérios utilizados pelo árbitro durante o jogo, você vai ver que no meio campo foi falta, próxima área não foi, na lateral não foi. O critério era não ter critério. Não tem critério. E os árbitros não têm critérios no Brasil. São poucos os que têm no primeiro tempo isso aqui é falta e no segundo tempo isso também é falta. São pouquíssimos árbitros. Né? Eu só estou esperando, de novo, eu não sou nada, né? Não sou ninguém, e aí tranquilo. Mas o presidente da CBF está esperando o quê para substituir os chefes da arbitragem? Está esperando piorar mais ainda? Vai virar o ano? Vai virar o ano. Nós teremos daqui até o último jogo, e o que vai com virar certeza, até o fim do ano? Uma confusão danada. Né, justamente por conta disso. Então é lamentável, porque nós estamos aí falando, em vez de falar de futebol, em todas as rodadas, isso já virou de costume no futebol brasileiro. E nos jogos principais. Mas agora nós estamos falando de erros claríssimos com a ajuda da tecnologia e que quem está operando a tecnologia Essa frase aí não que conhece. o Val usou é de quem nunca viu uma bola. Entendeu? É isso. Não, entendeu? é de quem... Não, desculpa, Zé. Pode falar. É só uma mão de referência. Só uma mão de referência. É que ele nem analisou. Assim, se puder botar, eu não fui jogador profissional, queria ter sido, mas não fui. Eu fui um pouquinho... Poderia ter sido, mas não foi. Eu fui um pouquinho tempo da minha vida repórter. E repórter tem uma coisa, o repórter tem um grande poder de observação. E quando sai o lance, porque você tem que memorizar em fração de segundos, você foi repórter, você sabe o que eu estou falando. Você tem que memorizar em segundos o que aconteceu. Então você cria um retrato na sua mente do acontecimento para você, depois que o locutor falar do lance, para você interferir na jogada. Quando sai o lance, eu vejo o Jorginho dar um passo para trás e o pé dele fica solto. Quando ele tenta chegar, ele vai tentar chegar, não chega mais. E o Gustavo, repare no câmera lenta, que o Gustavo está com os 2 pés fora do chão quando ele é tocado. Exatamente o que o Zé falou. Já está, ele tá, subiu, os pés fora do chão, pimba, caiu. Esse toque, eu lembrei do Mauro Galvão ontem no programa, Zé. Mas para mim, Pastor, é tão óbvio que foi pênalti, e mesmo para quem não jogou futebol, que eu só posso entender que os caras ficaram com medo de dar o pênalti contra o dono da casa no início do jogo. Medo é uma palavra que eu acho que o árbitro não pode ter. O árbitro tem que apitar o acontecimento. Né? Tá lá para isso. Né? Tá lá para isso. Existem outros lances da partida que a gente pode depois analisar. O Jorginho nem olha para a bola. Não. O Jorginho perdeu o tempo da bola e ele dá a perna direita dele fica solta quando ele vai tentar chegar. E quando ele dá aquele passo que a perna direita dele não vai, ele perde o tempo da bola. E aí o que acontece? O Gomes, que é muito bom, porque o Gomes foge na marcação para cabecear e fazer o gol. É uma jogada assim ensaiada ali. Você tem um bloco, né? Você tem um bloqueio ali para justamente ele sair. Os caras do primeiro pau correm na direção do primeiro pau para ele chegar para quem vem de trás cabecear. E era o Gomes nessa chegada. Para mim é indiscutível. Se o Gomes faz o gol, a culpa ia ficar em cima de quem? Em cima do Jorginho que escorregou. O Jorginho quis evitar isso. Não conseguiu. Vamos, antes de ouvir vocês três agora sobre os outros lances polêmicos triste. do jogo, ouvir os 2 treinadores a respeito da arbitragem do Wilton e seus Blue Caps. Não vou falar. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos.
e que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. Que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido o Palmeiras, ou eu, com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes, e volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar, e os árbitros também têm que melhorar. A única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. É esse trecho aí que você não gostou, né, Pascoal? Não, esse eu acho final, né? absolutamente Se desnecessário. tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras? É absolutamente desnecessário para um treinador de primeiríssimo nível, um treinador que dirige o elenco mais estrelado do futebol da América do Sul. É claro que ele está enebriado, ele está com todos os acontecimentos e com todas as manifestações dos dirigentes do Flamengo, e todos são atingidos. São atingidos os jogadores, os dirigentes, os torcedores, quem participa do banco de reservas, todos eles, a comissão técnica, todos são atingidos por isso. Mas se todo mundo, não preciso nem repetir o meu carinho pelo Felipe, desde que ele tinha 15 anos, que eu conheço o Felipe, e acho absolutamente desnecessário ele falar isso. É absolutamente desnecessário, né? Porque ele não está para instigar a raiva de ninguém. Eu acho que isso é desnecessário. O Abel disse que não falaria da arbitragem, mas nessa entrevista ele fala 4 vezes da arbitragem, de lances que aconteceram no jogo, né? Mas o Palmeiras, dessa vez, não quis se manifestar. Eu só queria mostrar um pouquinho. Eu não entendi por que o Anderson Barros não foi falar depois do jogo. E porque o Palmeiras soltou uma nota depois. Foi emitir uma nota, né? Ali tem que falar. Ali o cara tem que pôr a cara e tem que falar. O cara não pode se afugentar, não pode se assustar com o acontecimento. O cara tem que estar presente. O cara tem que mostrar a presença. Esse negócio do sem que não, depois eu falo. Não tá. Ou se tem dúvida se vai falar ou não, liga para a presidente e fala, presidente, eu vou lá descer e vou falar. Porque a presidente não estava no estádio. Liga para ela e fala. Se você tem dúvida. Agora, o Anderson Barros tem que ir lá. Ele é bom dirigente, ele sabe trabalhar, mas ele precisa ser mais presente, ele precisa ser mais enérgico. Ele tem que botar a cara. Isso aí é só a minha impressão. Ah, mas você está correto, quem, ele tinha que fazer, desculpa, não com as mesmas palavras que fez o Boto, no sentido de sistema, que já foram utilizados, aquelas coisas, mas deveria cobrar depois do jogo. Deveria cobrar, como dirigente ele deveria cobrar. Sabe por quê? E depois do jogo e na lata... Não estou falando chutar a porta de vestiário, não é isso não, é na agredir, isso é uma besteira. Mas ele tem que protestar com o acontecimento. Eu acho que faz parte da guerra que foi travada entre esses dois clubes já desde nós estamos falando aqui há um bom tempo. Porque assim, ele soltou uma nota que ele mesmo é refém da nota que ele soltou há 15 dias atrás. Depois do jogo contra o São Paulo, essa nota do Palmeiras transformou o Palmeiras em refém dele mesmo. Então, assim, o correto dele era vir a público e reclamar, estourar, falar, sentir, mostrar indignação. Por quê? Porque aí ele estaria representando os torcedores do Palmeiras indignados com aquilo que aconteceu durante o jogo. Como fez o Boto da forma errada, porque ele coloca em xeque o caráter das pessoas, que aí eu acho que é um erro, mas ele protestou. A mesma coisa o Anderson Barros deveria ter feito isso. Mas não fez. Aí é o costume das pessoas, né? É a cultura das pessoas. Porque o Palmeiras, tirando a Leila, não sei se aí é uma coisa
Hoje tem a reunião lá. Mas eu não sei, né, Pascoal? Você que tem mais informações, eu não sei se é uma coisa que é por ordem da Leila, só a Leila fala, só ela pode falar. Mas ela não estava, liga para ela. Não, Pascoal. Pergunta para o presidente, posso ir lá reclamar? Independente disso, o diretor tem que ter independência nessas horas. Ele não pode ficar pedindo bênção para... Mas isso normalmente passa pelo crivo do presidente. Sim, mas o crivo do presidente tem que dar uma autorização. Você não precisa dar autorização para fazer esse tipo de situação. Eu estou aqui, eu estou representando o Palmeiras. Se a presidente não pode falar, eu sou o presidente, eu sou o representante do clube. Eu me senti prejudicado, então eu tenho e eu quero falar. O vice-presidente que estava lá, o Paulo Boazzi. Você tem que se manifestar, você tem que marcar território. Agora, como eu falei, não da forma como o Boto falou, colocando suspeito o caráter das pessoas. Mas você tem que fazer. Aí depois você chega em São Paulo, espera, faz uma nota. Sabe, o Palmeiras está se acostumando muito a qualquer coisa, Mas foi pela declaração do Boto e do Felipe Luiz. Sim, exatamente. Porque o Boto foi na mesma linha do Felipe Luiz. Ele solta essa nota depois que ele ouve o que o Felipe Luiz e o Boto falaram, muito nessa linha. Se alguém não pode reclamar é o Palmeiras. Aí ele solta a nota, que eu acho assim, equivocado. Porque você, num jogo, especificamente o jogo do São Paulo, foi beneficiado por uma marcação errada do árbitro. Por causa disso, você não pode reclamar se tiver algum lance contra você. Então, ninguém vai poder falar, porque o que a gente mais vê nas entrevistas de diretor, a maioria, ou quase todos, quando vão ali, é para reclamar que o árbitro errou. Ninguém vai ali quando o árbitro erra a favor dele, no caso, que foi o caso aí do Palmeiras, né? Apesar que o Palmeiras foi prejudicado, ele poderia até ir, mas ele achou melhor nem ir, porque já estava explícito o que aconteceu, o Abel já tinha falado, eu estou numa linha diferente da de vocês. Eu acho que assim, ele quis até ser diferente. Olha só, todo mundo está vendo que foi pênalti, o treinador já falou, o outro já falou, vai ser mais um para falar. Então assim, quis até não agir como a maioria dos diretores fazem. Só vão pegar o microfone para reclamar da arbitragem, para justificar a derrota que acontece, botando tudo naquele erro da arbitragem. Ozinho, acho que ele não fez isso. Desculpa a gente interromper, mas é justamente por causa do delay. Mas aí você não acha que é a questão do... Aí tem que entrar o diretor, sabe por quê? Porque o Abel, muitas vezes, e eu vou defender o Abel assume responsabilidade, bate de frente, faz as coisas, muitas vezes, reclama coisas que o diretor deveria fazer até para preservá-lo dentro de campo. Até para preservá-lo com o julgamento das pessoas. Mas aí vai tirar ele, Zé? Vai tirar ele da coletiva? Não é vai tirar o Não é isso a questão de tirar da coletiva, vovozinho, não é isso. Mas o Abel ele não tem uma coisa combinada com seus auxiliares, que uma hora reclama um, outra hora reclama outro, outra hora reclama outro. Como diretor... Inclusive foi expulso, né? O João foi expulso. Como diretor e como representante do clube, às vezes eu tenho que preservar o meu patrimônio. O Abel hoje, com o contrato com o Palmeiras, ele é patrimônio do Palmeiras. E muitas vezes as pessoas, os árbitros... Porque não vem com essa história de que o árbitro não guarda. Lógico que guarda. O árbitro guarda, deixa quietinho lá, deixa paradinho lá. Primeira oportunidade, quando ele puder, e se o cara for mais sangue frio, ele espera e deixa o Abel ficar grandão, tal. De repente, tal... Toma, você lembra? Aí na cabeça do árbitro vai pensar na hora assim, lembra que ele me xingou ali, me xingou aqui, fez isso, fez aquilo? Porque é assim o futebol, não vem com a hipocrisia de achar que não acontece. Assim acontece, a mesma coisa que acontece com o jogador, acontece com o árbitro também. Conversando com os árbitros, é lógico que a gente tem esse negócio, Deixa eu só falar uma coisinha. Só complementa rapidinho, porque a gente precisa chamar o Rodrigo Jufo direto do Maracanã, porque ele precisa subir para a cabine. O Jufo é espetacular. Só para dizer o seguinte... Esse lance, a gente discutiu o pênalti. O lance do pênalti cometido pelo Fux, ele começa originado por uma falta do Danilo em cima do Tigrinho. Isso não tem nenhuma discussão de que aconteceu a falta. Aquilo é um agarrão e um puxão juntos. Eu não acho que a trombada do Pedro com o Fux tenha sido uma falta. O que o Fux quis fazer, dar uma oportunidade para o árbitro dar a falta e viu a falta que não deu, dar aqui. A segunda ele vai dar. Se atrapalhou. O Fux não tinha... Porque o Fux é forte. O Fux é um sujeito grande. Ele é aquele tranquinho do Pedro, ele segura, mata no peito e sai jogando.
Né? Ele quis dar a oportunidade para o árbitro marcar a falta e o árbitro não marcou, ele fez o pênalti. Né? Outra coisa, o pisão do jogador do Flamengo, do Maurício, do Pulgar, do Maurício, se é o Zé Elias que está naquela bola, ele ia sair no camburão. O árbitro viu e deu cartão amarelo para o Maurício. 0 de jogo. O Tigrinho bota a bola... Também. Opa, desculpazinho. Cartão para os dois, Os dois. Mas o Maurício que apanha que toma cartão. O 0 de jogo. Primeiro lance do jogo, o Tigrinho bota a bola da linha de fundo, vem na marcação, o Luiz vem na marcação, o Luiz Araújo, dá um carrinho, os dois se chocam no chão, o Luiz Araújo levanta o cotovelo na cara dele, na frente do árbitro. Eu fui repórter, eu sei, eu tenho memória. Eu tenho memória do acontecimento. Na frente do seu Wilton. Ele olhou para o outro lado. Quando ele viu o lance, se tiver a imagem, mostra aí. Ele vira o rosto. Na hora que ele viu, ele virou o rosto. Para dizer, faz de conta que eu não vi. Eu não estou aqui para dizer que um é bom, que o outro é ruim, que não sei. O jogo foi legal, foi bom. O jogo foi bom, mas o árbitro interferiu na partida. Como interferiu no jogo do São Paulo, como interferiu no Flamengo e no Palmeiras no primeiro turno. Tem interferência em todos os jogos. Todos os jogos têm interferência da arbitragem. Mas um jogo desse tamanho, um jogo que vale liderança do campeonato, pode determinar um campeão do Campeonato Brasileiro, tem final em 38 rodadas, esses acontecimentos. Eu tenho memória, hein? Eu sou igual o Zé Elias. O Zé Elias guardava. Tinha um apitador que gritava no turno do Pacaembu. Você sabe disso, essa história? Rapidinho. Ele falava assim, os times iam entrar em campo, ele gritava, Zé Elias, você tá aí? O Zé Elias gritava, tô, já tem cartão. É assim mesmo. Vamos, teve jogo ontem à tarde, né, no Maracanã. Tem jogo hoje à noite no mesmo estádio, no Mário Filho. O nosso Rodrigo Jufo ainda está na parte externa do Maracanã. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!